Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma semana, o plano de estudo tutorados de filosofia, a segunda semana do PET de vocês. Essa semana com a temática sobre os valores, a universalidade e relatividade. Na semana passada falamos sobre ética e moral, sobre os conceitos éticos de Sêneca. Sêneca vai nos alertar sobre o viver a realidade, viver o momento, praticando a ataraxia, ou seja, aquilo que nos perturba, aquilo que nos causa dor, deve ser eliminados. Então a gente deve ser sábios, não deixando que a realidade nos prejudique. Devemos sempre estar nos moldando de acordo com a realidade que a gente está inserido, não nos deixando se abater por isso. E começando agora a segunda semana, nós temos os valores, como sendo o conjunto de regras aplicado no cotidiano, os valores, aquilo que vai te orientar, aquilo que vai te designar a viver o certo e o errado, o bom e o mal. Então você tem valores, os valores éticos e morais vão estar sempre com você, te orientando e te conduzindo na melhor prática possível. Para a gente iniciar, nós temos algumas questões de início aí para a gente refletir, para a gente pensar e analisar. Primeira pergunta: as noções de certo ou errado são universais ou relativas aos costumes? Pode-se condenar um costume de alguma cultura em nome da humanidade? Devemos falar em culturas ou em culturas? Há culturas superiores às outras? Então, se há uma cultura, se aqui no Brasil tem uma forma de pensar, um costume, uma crença, uma tradição diferente de outro país, a cultura do Brasil é superior à cultura de outro país? Sim ou não? E depois, o bem e o mal dependem da perspectiva de quem os define. Então, o bem e o mal depende da pessoa que está definindo o que é o bem e o mal. Então, o bem pode ser uma coisa para mim, pode ser outra coisa para outra pessoa. Então, vale aí para a gente pensar e refletir essas questões. No início do PET de vocês, está aí para vocês definirem alguns conceitos importantes e fundamentais para o entendimento da nossa sequência. A primeira delas é a virtude. Virtude, é bom a gente entender que a virtude é simplesmente a disposição de um indivíduo de praticar o bem. Então, virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Prudência. A prudência é a temperança, a moderação, a cautela. Trata-se da virtude de agir de uma forma justa e ponderada. Nihilismo, do latim nihil, significa nada. Visão cética radical em relação às interpretações da realidade. Essa visão nihilista, eles interpretam os valores e as convicções como sendo vazios, como sendo sem conteúdo, sem significado. Vamos dizer assim, a religião, os estudos, não significa nada para eles. Utilitarismo. O utilitarismo é caracterizado por um sistema filosófico-moral e ético, onde uma ação útil é denominada como a mais correta. Daí então o nome utilitarismo, de útil. Portanto, as ações almejam um fim onde as consequências sejam focadas no prazer e na felicidade. E por último aí a palavra hedonismo, que vem do grego hedone, prazer e vontade. É uma doutrina filosófico-moral que afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana. Então, essas definições vão ser importantes para o nosso entendimento seguinte. E aí o texto do PET de vocês começa com essa palavrinha aí, ó, bioética. O que é bioética? Bioética é uma área de estudo interdisciplinar que envolve a ética e a biologia.
fundamentando os princípios éticos que regem a vida, quando a vida é colocada em risco pela medicina ou pelas outras ciências. A palavra bioética, então, é uma junção dos radicais bio, que significa vida, e ethos, que significa respeito à conduta moral. Então, bioética, a vida com relação à conduta moral. A conduta moral das pessoas, a conduta moral que rege a vida do ser humano. A gente vai falar um pouquinho sobre esses valores, sobre essas normas que envolvem a bioética, e dentro da bioética está inserida a medicina. E é importante então a gente falar um pouquinho sobre esse filósofo chamado Hipócrates, que viveu entre 460 a 377 a.C. e é considerado o pai da medicina. O mais célebre médico da antiguidade e o iniciador da observação clínica. O Hipócrates pertencia a uma família de prestígio social que durante gerações dedicou-se à prática da medicina e da magia. Dizia-se a tradição que o Hipócrates ele descendia do deus grego e romano da cura, Esculápio. Então a escola de Hipócrates, que sucedeu provavelmente a estabelecida por Tales de Mileto, que foi o primeiro filósofo, ensinava, além dos princípios da medicina, as relações pessoais adequadas entre médico e paciente. Então essa escola ensinava a relação que o médico tem que ter com o seu paciente de forma como é exercida hoje. Então, naquela época acreditava-se que as doenças que existiam eram causadas pelos deuses. Ou seja, os deuses, quando ficavam zangados com o ser humano, o deus Esculápio enviava uma doença para o ser humano. Então ele ficava como sendo o deus da cura, por curar as pessoas dessa praga dos deuses. E para ele todo o corpo em si traz os elementos para sua recuperação. Mas o conhecimento do corpo só é possível a partir do conhecimento do homem como um todo. Então a recuperação da pessoa só seria possível quando o homem se conhecesse como um todo, no geral. Aí até nos dias de hoje nós acompanhamos a vivência da medicina nas colações de grau, o juramento de Hipócrates. Não vou ler na íntegra para vocês, mas os médicos seguem esse juramento até os dias atuais. Que é a questão da ética médica, a questão do segredo profissional, de você manter o segredo quando a pessoa confia algo a você, de você doar a sua vida em favor do outro, de você não importar quem quer que seja, você dedicar ao máximo para que a pessoa seja curada, para que a pessoa receba o bem. Alguns conceitos vão estar inseridos dentro desse consenso da bioética. A bioética investiga as condições necessárias para uma administração responsável da vida animal e responsabilidade ambiental. Então, além da vida, a ética também, além da vida humana, a ética também administra a vida animal e a responsabilidade ambiental. A bioética, então, investiga essas três áreas: a vida humana, a vida animal e a vida ambiental. Alguns conceitos vão entrar em consenso ou não existe um consenso moral, como o aborto induzido. Então, a inseminação artificial
eutanásia, clonagem humana, uso de animais e seres humanos como cobaias, células-tronco e transgênicos e a biopirataria. São alguns conceitos, alguns elementos que vamos estar analisando. O aborto induzido. É certo, existe um limite entre um feto. A partir do momento que ele está vivo, quando que existe o momento da vida? Se ele é vivo, ele tem direito ou não? Você é adulto, você tem direito. A criança também teria direito. Ela está dentro de outra pessoa, mas ela está viva. Como é que fica essa questão? É lícito realmente tirar a vida de outra pessoa? Eu posso fazer isso ou não? Bem complicado, né? Outro ponto é a inseminação artificial. Né? A pessoa não consegue ter filhos, ela vai usar uma inseminação in vitro para ter filhos. Ah, mas já que eu vou usar outro método, eu vou poder escolher. Eu quero um loiro de olhos azuis. Ah, mas eu não tenho essas características, mas a gente pode mexer no gênesis dela. É certo mexer numa natureza que está aí? Eu posso fazer isso? São questões que a bioética vai trabalhar. A questão da esterilização, a questão da esterilização química, quando há estupro. É certo, houve há tempos atrás algumas conversas, alguns boatos de que a esterilização química para estrupadores. É certo fazer isso? E se ele for doente, se ele tiver algum problema psíquico? É certo ele ser condenado por isso? Então são questões para a gente analisar. Por exemplo, então vale a pena a gente refletir sobre isso. Até que ponto é certo isso ser aplicado? Até que ponto a vida pode ser banalizada ou não? Vale a gente refletir sobre isso, né? Então, até que ponto essas questões relacionadas a aborto, inseminação artificial, a questão da... vai afetar a gente. Outro ponto é a eutanásia. Pessoas que estão sofrendo em doença terminal, câncer, ou outra doença que causa dor e sofrimento para a pessoa. Eu devo abreviar a vida dessa pessoa? Ela pode abreviar a própria vida? São parâmetros para ser analisado. Isso é aceitável? Você fazer uma escolha? Uma pessoa que está com paralisia cerebral, por exemplo, mas ela está viva. O cérebro não funciona, mas ela está sofrendo, está acabando o dinheiro, a situação econômica está complicando. Ela não reage a nada. E aí, o que fazer? Desliga o aparelho? Ela não pode falar nada, ela não pode dar sinal, ela não pode responder. E aí? São questionamentos que a bioética faz. Nessa pandemia aí, existe vários países aí buscando a cura de uma vacina para o coronavírus. Então, algum país descobre a patente e o país descobre, não, eu não vou dar a patente para ninguém. Vocês vão ter que comprar de mim e eu vou dar o preço que eu quero. É certo isso? É ético? Outra situação que acontece muito no Brasil que é a biopirataria. Então eu vou na Amazônia, a pessoa vai na Amazônia sem autorização de ninguém, acha-se uma planta que pode ser a cura do câncer, por exemplo. Então eu invado o país, aquele pedaço eu tomo posse daquele pedaço para poder usufruir financeiramente dele depois. Então o uso da vacina para coronavírus, que é o teste de uso de seres humanos como cobaias.
Então foram usadas a vacina em algumas pessoas, mas como elas vão saber se a vacina fez efeito? A pessoa vai ter que ser infectada. Isso é antiético. A pessoa ser infectada, visando o teste. Se ela não pegar o vírus, é sinal que a vacina funcionou. E se ela não pegar? Então, é difícil a gente seguir esses parâmetros, analisar, mas a gente tem que fazer essas perguntas. São situações que a bioética faz, perguntas para a gente definir o que a gente é, aquilo que a gente quer ser. Essas escolhas definem a minha vida, definem o nosso valor para a sociedade. E aí, seguindo aqui, nós temos alguns princípios da ética. O princípio da bioética, o primeiro deles é o princípio da não maleficência, ou seja, consiste na proibição por princípio de causar qualquer dano intencional ao paciente ou à cobaia de testes científicos. Então seria o que a gente viu aí no juramento de Hipócrates, né, de não causar danos intencional ao paciente. Então, eu dei o exemplo ali das pessoas que estão sendo testadas na campanha da vacina. Então, elas estão sendo testadas, elas estão sendo usadas como cobaias humanas. Mas elas não estão. A intenção não é causar. A intenção não é intencional. Então, caso aconteça alguma coisa, não é intencional. Então, eles não estão sendo prejudicadas. Esse princípio da não maleficência está sendo resguardado. O princípio da beneficência pode ter seu gêmen encontrado no juramento hipocrático, em que se é afirmado que o médico deve visar o benefício do paciente. Então, deve-se buscar sempre o princípio do utilitarismo, que foi a definição lá nos primeiros slides, certo? Que visa promover o maior benefício para o maior número possível de pessoas. Então, a beneficência seria fazer o bem, uma obrigação moral de agir em benefício do outro. Deve-se fazer o bem ao outro, independente de desejá-lo ou não. Então, mesmo você não gostando daquela pessoa, mesmo aquela pessoa sendo seu inimigo, você deve fazer o bem a ela. O princípio da autonomia tem suas raízes na filosofia de Immanuel Kant, onde busca romper a relação paternal entre médico e paciente e impedir a obrigação de cobaias para a consciência. Então, trazer a respeito da autonomia de um indivíduo, pois esse é o responsável por si. Então, que é a questão da autonomia. Então, a pessoa ela tem que querer participar. Ela não pode ser obrigada a participar de um teste de vacina, por exemplo. Ela não pode ser obrigada a ser uma cobaia para fazer testes científicos. Ela tem que ser autônoma de si mesma e exercer essa autonomia. E o princípio da justiça, que é baseado na teoria da justiça de John Rawls, esse princípio visa criar um mecanismo regulador de relação entre paciente e médico, a qual não deve ficar submetida mais apenas à autoridade médica. Que seria a questão do profissional, devido ao seu conhecimento, e o juramento da conduta ética e profissional, submeter-se à justiça, que gera em caso de conflito de interesses ou de dano ao paciente. Que é a questão. Quando o médico, o profissional relacionado à medicina, causa algum dano ao paciente, ele tem que arcar com as suas consequências. Ele descumpriu o seu juramento, ele tem que responder judicialmente por isso. E agora, passando para as perguntas de vocês, do PET,
temos aí a primeira pergunta. Pesquise o seguinte problema. Se o Brasil está na vanguarda da produção de tecnologia na luta contra o câncer, o que impede a diminuição da mortalidade entre os pacientes em tratamento? Então, essa é uma pergunta que afirma que o Brasil está no patamar da produção de tecnologia. Mas, mesmo assim, a diminuição da mortalidade não acontece. Por quê? Aí vocês vão pesquisar o porquê que a diminuição da mortalidade entre os pacientes em tratamento não acontece. O que impede essa diminuição da mortalidade? Aí é uma pesquisa que vocês vão estar realizando durante a semana. Número 2. Vocês vão entrevistar o seu professor ou sua professora de biologia à distância, tá? Vocês vão mandar mensagem no WhatsApp ou no e-mail dele, fazendo a seguinte pergunta: qual a sua opinião a respeito dos transgênicos e experimentos com células-tronco, ou seja, experiências genéticas? E vocês vão avaliar a resposta dele ou dela e tentar se posicionar também diante das questões éticas envolvidas. Então vocês vão analisar a resposta e depois vocês vão tentar se posicionar a respeito da resposta obtida. Então vocês vão ter a resposta do professor e a resposta de vocês. Número 3. A bioética aborda a questão da responsabilidade e autoridade do médico frente ao direito e dever do paciente, bem como das intervenções e limites aceitáveis de certas experiências, tais como aborto induzido, inseminação artificial, eutanásia, clonagem humana, uso de animais e seres humanos como cobaias. Faça uma pesquisa sobre 2 dos problemas da bioética elencados e registre o resultado de seus estudos. Então vocês vão escolher 2 dos problemas da bioética colocados na questão, ou seja, aborto induzido, inseminação artificial, eutanásia, clonagem, uso de animais e seres humanos como cobaias. Vocês vão escolher 2 desses e fazer uma pesquisa relacionados aos problemas da bioética e registrar o resultado dos seus estudos. Lembrando que é importante vocês colocarem os 2 pontos de vista. O seu ponto a favor e o seu ponto contra. O que tal problema da bioética tem como fator positivo? E o que tal problema da bioética tem como fator negativo? Por que é importante vocês colocarem as 2 visões? Porque vocês estão no 3º ano do ensino médio. Vocês estão visando vestibulares, visando a prova do Enem. E nesses momentos, vocês vão ter que se colocar diante de algum problema, de alguma situação. Vocês vão ter que mostrar os 2 lados. Então é importante vocês irem colocando isso em prática. Então é importante vocês terem o lado pró e o lado contra esse problema. E o número 4, anote as principais impressões ao ouvir o podcast Filosofia Pop. Então no material de vocês tem o link aí de um podcast. Vocês vão ouvir esse podcast e vocês vão colocar as suas impressões, aquilo que você achou do podcast no material, tá certo? Então essa é o conteúdo dessa segunda semana. Desejo a cada um de vocês bons estudos, boas reflexões, bons aprendizados e estou à disposição de vocês para dúvidas relacionadas a esse conteúdo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo a todos, mais uma vez, bons estudos. Se concentrem e bons aprendizados na vida de vocês. Muito obrigado e até a próxima.